Olá, meu nome é Denise Magalhães de Faria, eu sou psicóloga e nesta aula nós vamos estudar o aporte teórico de psicanálise kleiniana de família. Para falar sobre esse aporte teórico, nós vamos tratar do tema sonhos maternos e o desenvolvimento psíquico do bebê. Então a gente vai fazer uma conjugação do contexto continente da mãe, de forma que ela envelopa, ela cuida do desenvolvimento psíquico do bebê. Como que se dá esse movimento? Para isso, nós vamos dividir a aula em 3 tempos específicos. Num primeiro momento, nós vamos tratar do reconhecimento de objetos e a representação de objetos, quer dizer, como que o bebê reconhece lá atrás, num primeiro momento, os objetos externos e como que ele constrói a representação de objetos, que é algo diferente do objeto em si. E ainda, num primeiro momento, nós vamos estudar o espaço intersubjetivo de superposição de imagens de eu no outro, que é o contexto onde esse primeiro tópico acontece. No segundo momento dessa aula, nós vamos apresentar mais especificamente a constituição psíquica do bebê conjugada com a função materna e o processo da projeção mútua de afetos que acontece, num primeiro momento, entre ele e sua mãe. No terceiro tempo da aula, a gente finaliza então o conteúdo falando da família metabolizadora de conteúdos afetivos e da família enrijecida, defendida ou defensiva, aquela ausente de si mesma, cuja função e movimento causa determinados desdobramentos para os seus elementos integrantes do grupo familiar. Tá bom? Então nós vamos começar já no primeiro tempo da aula, né? O primeiro conteúdo. O enfoque da nossa aula, então, é a terapia familiar de orientação kleiniana. Para tratar desse conteúdo, os trabalhos psicanalíticos de orientação kleiniana com famílias têm sua origem e fundamentação basicamente nos trabalhos de Melanie Klein e Bion, cujo desenvolvimento se dá na psicanálise individual. Então, o trabalho de família provém dos aportes teóricos da psicanálise individual e também de estudos de grupos realizados pela abordagem sistêmica. Em relação aos trabalhos de Klein e Bion, a terapia familiar de orientação kleiniana incorpora as concepções mais centrais, que a gente vai trazer aqui para vocês verem. É a noção de que todo ser humano é habitado por um mundo interno composto de objetos e relações entre objetos, sendo o próprio funcionamento psíquico do sujeito um modo como essas relações internas se entrecruzam. Então a gente vai falar um pouquinho o que são objetos e relações de objetos. O termo objeto designa uma pessoa com quem o sujeito, ou seja, o ego, está em relação. Então nós colocamos aí uma imagem, né? A imagem do homem seria o ego ou o sujeito e a imagem da mulher seria um objeto externo a princípio, tá? Em termos kleinianos, a ênfase no objeto resulta da experiência emocional vivida entre o sujeito e esse objeto ou parte significativa dele. Isso quer dizer que, em termos kleinianos, objeto não é especificamente objeto externo, mas é a experiência emocional vivida do sujeito com o objeto. Então a gente já vê uma atribuição do objeto focada
focada na experiência emocional que o sujeito tem com aquele, a princípio, objeto externo. A gente está tentando definir para Klein e para a psicanálise kleiniana de família qual é a definição do termo objeto. Agora vai ficar um pouquinho mais claro. A teoria kleiniana não abre mão da ideia de que o objeto externo existe, tem uma existência independente de quem o vê, tá? Mas ela tem seu núcleo forte, o objeto externo, na ideia de que ele é percebido, transformado, deformado pelas experiências emocionais vividas subjetivamente pelo sujeito. Então, a ênfase, quando a gente falar em objeto, é basicamente o objeto internalizado. Existe do lado de fora? Sim, mas é muito mais a representação daquele objeto que todos nós temos constituído em relação a tudo que a gente tem na vida. Tá? Nessa dualidade, objeto externo e objeto interno, existe um movimento integrado e contínuo do sujeito, o ego, o indivíduo, em relação a essas duas instâncias, que é o que a gente vai desenvolver melhor aqui. Os autores falam o seguinte: o amor ou o ódio que nutrimos, né, ele está colocando aqui amor ou ódio como duas forças que existem em todo ser humano, são poderosas forças para fazer com que percebamos o mundo de forma mais compreensiva, tolerante, benevolente ou bela, ou mais odienta, intolerante, malévola ou feia. Tá? O que ele está querendo dizer? Que, segundo os estudiosos, toda a nossa afetividade, a nossa carga emocional, olha, que também é a nossa sexualidade, faz presença no nosso modo de ser, quer dizer, se exterioriza no nosso modo de ser. Portanto, todo o nosso mundo afetivo que não está dissociado da nossa sexualidade aparece o tempo todo, no nosso modo de ser, no nosso pensamento, na nossa narrativa. Está, portanto, em como vemos e tratamos o nosso próprio corpo e o corpo do outro, e também, olha que importante, como nós falamos, como nós escutamos as tonalidades de voz, o que a proximidade ou distância que estabelecemos nas relações. Quer dizer, a pessoa vai ser mais próxima ou ela vai se posicionar com uma distância maior do outro real, externo, a partir de quê? Dessa lente prioritária que existe no nosso ser, no nosso mundo subjetivo, que aqui eles estão colocando de uma forma polarizada como amor ou ódio, né? Então, dependendo da quantidade maior desta carga afetiva, amor ou ódio, é claro que entre os dois existe uma série infinita de variáveis, né? Mas dependendo da maior carga afetiva que a gente tiver, a gente se aproxima do outro ou se afasta dele, se coloca nas relações com um grau maior ou menor de proximidade. Isso não está dissociado da forma como a gente trata o próprio corpo, o corpo do outro, ou seja, como a gente se posiciona na vida como um todo, tá? Nesse slide a gente está querendo dizer que essa lente que nós trazemos no nosso campo subjetivo, no texto, a autora traz essa imagem aí, né? É um quadro de Francis Bacon quando ele pinta a distorção da imagem. Então a autora está fazendo uma associação da distorção da imagem, que nada mais é do que uma condição natural nossa, do ser humano, em relação à nossa posição na vida. Começa no primeiro tempo da nossa relação mãe-bebê, né? E vai se desenvolvendo no processo da vida como um todo.
não tem jeito de ver a realidade tal qual ela existe, senão que a partir dessa lente, essa condição subjetiva que todos nós temos. Por isso que ele fala distorção da imagem. Dentro dessa concepção, o ser humano é, portanto, o tempo todo, ser de relação, ser em relação. As relações se dão continuamente no mundo externo com outras pessoas, como a definição de Klein já fala, mas também se dão no mundo interno, na fantasia, no espaço da imaginação, no devaneio, na reflexão e no sonho. Então, essas duas instâncias, esses dois mundos são interpenetrados de tal forma que é difícil discernir onde termina um e começa o outro. Por isso que a gente aponta para essa superposição de imagens que acontecem o tempo todo no nosso cotidiano, né? Na forma como a gente se coloca frente ao outro. Nesta aula, nos dois próximos vídeos, nós vamos estudar então como ocorre esta representação interna de objeto. A gente vai enfatizar esse desenvolvimento. Nós vamos iniciar a compreensão do movimento de intercâmbio afetivo que todo sujeito faz com as relações, né? E vamos mostrar a importância do mundo externo, que a princípio é a mãe, depois se estende a família, a sociedade, reparador, um mundo externo continente. São famílias, então, mais ou menos enrijecidas, cujo destino de seus membros se dá a partir dessa condição emocional mais ou menos saudável que as famílias vêm a ter.